Olá, misteriosos e misteriosas, sejam bem-vindos para mais uma Sexta Misteriosa. Hoje eu trago para vocês a história de Jennifer Schutt, uma garotinha de apenas 8 anos de idade, que foi sequestrada dentro de casa, foi abusada sexualmente e deixada para morrer, com um corte na garganta de orelha a orelha. Após 19 anos, o sequestrador chorou ao descobrir que ela ainda estava viva. Se você é novo no canal, gosta de histórias sobrenaturais, misteriosas e criminais, já se inscreva aqui, deixa seu like no início do vídeo para que o YouTube possa entregar melhor os meus conteúdos. Ative o sininho, pega o seu café ou a sua Coca-Cola e bora para mais um vídeo. Em 1990, Jennifer Schutt era uma criança de apenas 8 anos de idade. Ela adorava ir para a escola, brincar, era extremamente curiosa e observadora, mas como toda criança, tinha muito medo de dormir no escuro. Um certo dia, quando ela foi dormir com a sua mãe, ela estava extremamente agoniada, sem sono, sabe? Aí ela ficou remexendo na cama, mexia para um lado, rolava para o outro, sem querer acabava esbarrando na mãe dela, chutava a mãe dela. E aí a mãe falou com ela de uma forma bem carinhosa, falou: minha filha, somente esta noite você poderia dormir no seu quarto para que a mamãe possa dormir melhor, que amanhã eu tenho que acordar muito cedo para ir trabalhar. E a Jennifer simplesmente respondeu para a mãe dela: sim, mamãe, mas só porque eu te amo. E assim ela foi para o quarto após muito tempo dormindo junto com a mãe. Porque como as duas, eram somente as duas dentro da casa, a Jennifer sempre teve o costume de dormir com a mãe dela. Era rara as vezes que ela dormia no próprio quarto. Mas aí nessa noite ela criou coragem e foi dormir sozinha no quarto dela. Como ela estava sem sono, ela acendeu a luz do abajur, pegou uns livros e foi ler umas historinhas antes de dormir e acabou adormecendo. No dia seguinte, Ellen, a mãe de Jennifer, foi até o quarto para chamar a filha. Chegando até lá, levou um susto. A Jennifer não estava no quarto. A janela estava aberta, então assim, tudo indicava que alguém tinha entrado dentro da casa. Por quê? Elas moravam no primeiro andar do prédio. E o prédio, a janela do quarto da filha dava para o estacionamento. Então era muito baixo, era muito fácil entrar lá dentro. Na hora que ela viu a janela aberta, na mesma hora ela pensou: alguém sequestrou a minha filha. Aí ela já correu lá no estacionamento, procurou a Jennifer em tudo quanto é lado e se encaminhou diretamente à delegacia e fez um boletim de ocorrência. A Jennifer não ficou muito tempo desaparecida. Na tarde daquele dia, algumas crianças estavam brincando num terreno baldio e cheio de gramas altas, e uma das crianças estava se escondendo dos amiguinhos e acabou tropeçando no corpo da Jennifer. Ela estava seminua e com a garganta cortada de orelha a orelha. Na mesma hora, as crianças correram e chamaram os pais. E naquele momento, quando os pais das crianças chegaram e viram a Jennifer naquela situação, eles ligaram para a emergência, ligaram para a polícia. E a polícia foi até o local. Um policial ficou todo momento conversando com a Jennifer para ela manter a consciência, para ela não desmaiar. E chamaram um helicóptero, colocaram ela dentro de um helicóptero e levou para o hospital. Chegando ao hospital, os médicos já socorreram imediatamente e fizeram vários exames, e foi constatado que o corte no pescoço não chegou a pegar nenhuma artéria vital. Isso era um milagre, porque o corte era muito grande. Porém, danificou as cordas vocais. É como se tivesse rasgado as cordas vocais dela. Então, os médicos declararam que ela nunca mais iria voltar a falar. A chance era muito pequena, para não se dizer que era mínima. Após ela ser tratada, a Jennifer, totalmente fragilizada, acordou numa cama de hospital. E assim, os médicos já imaginavam que ela fosse acordar de uma forma traumática, né? Porque ela passou por algo muito traumático. Só que a equipe não esperava aquela reação dela. Ela acordou tão agitada, tão nervosa, porque ela não queria nenhum homem perto dela, não aceitava os médicos masculinos, não aceitava os policiais. E assim, é normal, assim, geralmente quando você é socorrido por um policial, você tende a se acalmar,
Quando você vê um policial ali, ele te passa segurança, te passa tranquilidade. Então ele estava esperando que ela fosse ficar mais calma quando visse os policiais, mas não. Ela ficou mais agitada ainda e muito nervosa. Então a equipe se retirou e mandou mais uma equipe mulher para ter um contato com ela. E a mãe também foi auxiliando ela em todo este processo. Então a mãe começou a fazer perguntas para elas do que aconteceu. E ela foi respondendo através de bilhetes. E assim, as pessoas ficaram encantadas porque ela era muito observadora. Os bilhetes dela tinham um detalhe muito rico. Ela contava de uma forma muito rica tudo o que aconteceu com ela através de pequenos bilhetes. Então isso deixou todo mundo encantado, assim, apesar de ela estar passando por toda uma situação traumática, ela lembrava de muita coisa, de detalhes que todo mundo ficou assustado. Como que ela lembra de tudo isso com apenas 8 anos de idade? Só para vocês terem noção, nos bilhetes ela lembra de como era o carro, ela lembra que no carro tinha várias latas de cerveja, ela lembra que tinha pitucos de cigarro. Então assim, ela tinha muitas lembranças e ela realmente olhou ao seu redor. Mas então ela foi contando de forma bem simples o que lhe aconteceu, porque como ela não falava, ela não conseguia descrever tudo o que aconteceu, mas de acordo com que ela foi falando as coisas, as pessoas foram juntando as pecinhas e foi tentando entender a história. Então ela contou que acordou com um homem a carregando no colo e que esse homem disse que era um policial à paisana e que ela poderia ficar calma, que nada iria lhe acontecer. E aí a mãe perguntou qual que era o nome desse homem. Ela disse que o nome dele era Dennis. Isso marcou muito ela. E perguntou que jeito que ele era. Ela chegou a desenhar num papelzinho do jeito dela, né? Que ela era uma criança de 8 anos. Então ela desenhou da maneirinha dela como que ele era. Até mesmo desenhou uma cicatriz que ele tinha no rosto. Então tudo isso deixou muito impressionados os policiais, a equipe médica, porque ela realmente, através de bilhetes, foi colocando tudo, relatando tudo que tinha acontecido. E é incrível como que ela era extremamente sagaz, observadora, sabe? No meio daquela situação, tudo aquilo acontecendo com ela ainda conseguindo conversar com a pessoa, tirar informações do sequestrador, observar o ambiente, conseguir descrever o que tinha dentro do carro. Então isso foi tudo muito impressionante. Nesse período que ela estava sendo tratada e que ela estava tentando relatar o que lhe aconteceu através de bilhetes, a polícia continuou vasculhando o local onde ela foi encontrada e eles acharam roupa de criança e uma cueca masculina, e tudo indica que era a roupa da Jennifer e a cueca do sequestrador. Só que naquela época ainda não tinha a parte de tecnologia desenvolvida como é hoje, não tinha teste de DNA, então não tinha como descobrir quem que era o sequestrador. Então eles pegaram aquelas roupas como evidências, embalaram num saco e armazenaram. E lá ficou por muitos anos. Após 4 dias, chamaram uma artista forense para fazer um retrato falado do sequestrador junto com a Jennifer. E todos ficaram muito encantados pela descrição exata que ela dava do sequestrador. A Lois, que era artista forense, levou para ela vários modelos de barba, olhos, nariz, cabelo. E aí a Jennifer foi vendo qual que tinha mais semelhança com o sequestrador. Gente, vocês não estão entendendo. Ficou praticamente igual a imagem do sequestrador. Mais pra frente eu vou estar mostrando pra vocês a CNH do sequestrador. Vocês vão ver que, era a CNH dele ali desenhado. Vocês vão ficar encabulados. Então assim, todo mundo ficou muito encantado porque ela foi muito decisiva nas decisões delas de qual parte de olho que era realmente o sequestrador, tudo. Então as pessoas ficaram muito encantadas. Mas a Jennifer estava muito agoniada porque ela não conseguia falar e ela queria muito contar o que lhe aconteceu, assim, com detalhes mesmo. Então todos os dias ela forçava a tentar falar, mas nada, não saía nenhum barulho. Mas, gente, se vocês acham que tudo que aconteceu com ela foi um milagre, vocês não estão entendendo o milagre maior que foi agora. Após ela ficar fazendo várias tentativas de falar, alguns dias lá no hospital, ela conseguiu emitir alguns sons e logo começou a falar novamente. Então assim, os médicos ficaram encantados, porque tudo indicava que ela nunca mais iria falar. É como se tivesse restaurado as cordas vocais dela e ela voltou a falar. E aí ela falando, ela conseguiu contar realmente tudo que lhe aconteceu. E foi o seguinte, ela disse que estava dormindo na cama e aí ela acordou
sendo carregada por um homem correndo, segurando ela no colo, e ela acabou acordando. E que ela acordou assustada, assim, um homem estranho que ela nunca viu, começou a ficar meio que agitada, e o homem falou pra ela: calma, calma, eu sou um policial à paisana. Então tá aí o motivo dela ter medo de homens e dos policiais, é porque o sequestrador falou que era um policial à paisana, e disse pra ela: vai ficar tudo bem, pode ficar tranquila, não se preocupe. Então ele abriu a porta do carro, entrou com ela e colocou ela sentada no colo dele e deu partida no carro e foi embora com ela. Então assim, todo momento ele ficava falando que era um policial paisano, que ela poderia ficar tranquila, que nada de ruim iria lhe acontecer. Então esse é um dos principais motivos dela ter acordado muito assustada, com um monte de homem em volta dela e policiais em volta, porque ela tinha muito medo do sequestrador e deles realmente ser um policial à paisana e aqueles caras lá às vezes conhecer ele, contar pra ele que ela ainda estava viva, né? Então ela estava muito assustada quando ela acordou no hospital por conta desse detalhe. Bom, e a nisso ele continuou andando com ela dentro do carro e ela começou a fazer várias perguntas. Ela perguntou o nome dele, aí ele falou que ele se chamava Dennis. E aí ela observou o carro, viu que no carro tinha várias cervejas, várias pitocos de cigarros. E aí ela começou a observar do lado de fora do carro, e ele falou que estava levando ela até a sua mãe, mas nada de chegar na mãe dela. E aí ela viu que passou pela casa dos avós, e ele continuou andando com o carro. E ela na hora pensou: peraí, se ele tivesse com a intenção de me devolver para minha mãe ou para algum familiar meu, ele teria me entregado aqui na casa dos meus avós. Acabei de passar na casa dos meus avós e nada. E aí foi quando ela percebeu que esse homem não ia fazer coisa boa com ela. Então ela começou a ficar muito agitada, começou a querer lutar, tentar sair do carro. E ele foi conversando com ela e falando pra ela acalmar tudo. E aí ele parou na porta da escola dela e falou pra ela o seguinte: olha, fica deitada aí olhando pro céu. Quando a lua for embora e começar a vir o sol, sua mãe vai aparecer e vai vir te pegar. E nisso ela fez, ela ficou deitada olhando para o céu, esperando a lua ir embora e o sol aparecer para a mãe dela chegar. Bom, o tempo passou, ele começou a beber, ele foi lá pra fora, começou a beber, começou a fumar, e o tempo ia passando, nada da mãe dela. E aí, quando amanheceu o dia, ele entrou dentro do carro e falou pra ela: bom, sua mãe não vai vir te buscar. Acelerou o carro e foi embora com ela. A Jennifer começou a entrar em pânico. Ela estava sentada no banco de trás do carro. Ela começou a ficar muito agitada. Ela ficou com muito medo. E aí ele parou o carro, foi até o banco de trás do carro com uma faca na mão. Colocou essa faca no pescoço dela e perguntou: você está ficando assustada? E aí enforcou. E ela desmaiou nesse momento. Não se sabe se enforcou ou se ao mesmo tempo ele já começou a passar faca no pescoço dela, porque ela não lembra direito como é que foi, mas ela desmaiou em seguida. Ao recobrar a consciência, Jennifer percebeu que estava nua, meio grogue e sendo arrastada pelos calcanhares pela grama. E aí quando ela percebeu a situação, ela sabia que ele iria matá-la. Então ela se fingiu de morta. Quando ela percebeu toda essa situação, ela simplesmente fechou o olho e fingiu que estava morrendo. Então ele arrastou o corpo dela e deixou em cima de um formigueiro e foi embora. Após a partida dele, Jennifer ela consegue acordar totalmente meio grogue, percebendo que estava nua e percebendo que estava em cima de um formigueiro, porque ela sentia picadas de formiga no corpo dela. Ela tentou levantar, tentou gritar e não conseguia. Ela não conseguia mexer as pernas, não conseguia mexer o pescoço, não conseguia falar. E aí ela veio, a mãozinha dela, ela conseguiu movimentar o braço, colocou a mãozinha em cima do pescoço dela, da garganta, e aí ela percebeu que estava com uma ferida muito grande. E aí ela percebeu, ela olhou para a mão, viu que estava sangrando, então ela percebeu que estava sangrando muito o pescoço dela, mas ela não conseguia se levantar, não conseguia se locomover, não tinha muita coisa que ela pudesse fazer. Então nesse período ela ficou desmaiando, acordando. Ela acredita que as picadas das formigas era que fazia com que ela recobrasse a consciência. Então ela ficou uma boa parte desmaiando, acordando, até que as crianças tropeçaram no corpo dela e a encontrou lá. E aí ela lembra que depois que as crianças a encontrou, logo chegou alguns policiais, ficou um policial próximo dela, falando que estava tudo bem, que ele era policial, que ia dar tudo certo, para ela não fechar os olhos, para ela não dormir, que ele ficou todo o tempo conversando com ela,
tentando fazer com que ela não perdesse a consciência. Tudo indica que foi tipo um milagre mesmo dele acabar deixando o corpo dela lá no formigueiro. Apesar do corpo ter ficado cheio de feridas de picada, foi o que manteve ela acordada, consciente. Às vezes, se não tivesse sido lá e ela tivesse perdido a consciência, poderia ter morrido, poderia ter falecido. Então, as formigas mantiveram ela acordada, mantiveram ela consciente e fez com que ela lutasse pela própria vida. Então, logo chegou o helicóptero, levou o corpo dela até o hospital. E essa foi a última lembrança da Jennifer. E lá no hospital ela chegou acordada, consciente, mas muito ferida. Os policiais acharam que já estavam tratando de um caso de homicídio, porque ninguém acreditava que ela fosse sobreviver pela gravidade do corte no pescoço dela. Mas, como eu disse anteriormente, as vias aéreas dela estavam limpas. Isso é um milagre e nenhuma artéria principal importante foi lesionada nesse percurso, então ela conseguiu sobreviver e conseguiu restaurar as cordas vocais. Então, após tudo isso, ela restaurou, recuperou a voz. E aí ela sabia que para achar o sequestrador, ela precisava fornecer o máximo de detalhes possíveis. Então ela tinha que relembrar aquelas últimas horas do dia dela que foram horríveis, daqueles momentos totalmente traumáticos. Ela se obrigou a lembrar de tudo para contar nos mínimos detalhes o que tinha lhe acontecido, tudo que pudesse ajudar os policiais a encontrar este homem. Mas mesmo após ela contar tudo, o retrato falado, colocou o retrato falado em tudo quanto é local naquela região, porque naquela época não tinha internet, assim, WhatsApp, essas coisas, então assim, eles pregavam nos postes o retrato falado da pessoa, mesmo com todos os detalhes, com a foto dele em tudo quanto é local, não encontraram o sequestrador, não conseguiram identificá-lo de forma alguma naquele ano. E aí ela recebeu alta do hospital, mas ela tava com muito medo, porque assim, ela pensou, se tá conhecido, se todo mundo me conhece a minha história aqui na região, ficou muito famosa, muito conhecida, pode ser que ele volte pra me matar, porque quando ele descobrir que eu ainda estou viva, ele vai me matar. Então ela saiu do hospital com muito medo, com uma angústia, ela tinha medo de outros homens, tinha medo de ficar sozinha. E isso foi uma luta interna com ela por vários anos. Porque assim, infelizmente, não conseguiram encontrar ele naquele ano e nem nos anos seguintes. Foi algo frustrante para Jennifer, que apesar de todos os detalhes de tudo que ela forneceu, não conseguiram identificar o sequestrador. Então ela conviveu com isso, conviveu com esse medo por vários anos. Mas ela tentou seguir a vida dela, foi para a escola, se formou, foi para a universidade, conseguiu um emprego numa biblioteca infantil. Ela sempre teve um receio de se envolver com outros homens, até que ela conheceu o marido dela. E ele foi muito gentleman com ela, foi chegando devagarzinho na vida dela, foi conversando, foi tratando ela bem, conquistou ela, conquistou o coração dela e assim eles se casaram. Mas nada de encontrarem um homem que tinha feito isso com ela. Após 18 anos do que tinha acontecido com a Jennifer, ela recebeu uma ligação do Tim Cromer, um novo detetive, que ele resolveu solucionar o caso dela. Ele falou para ela, nem que seja a última coisa que eu faça, eu irei solucionar o seu caso. Nem que seja quando eu estiver aposentando, mas eu vou solucionar seu caso de alguma forma. E aí, como já tinha passado 18 anos, a tecnologia já tinha avançado, já tinha teste de DNA, então o Tim resolveu pegar aquelas roupas que estavam guardadas, ensacadas há muitos anos e mandou pro FBI para fazer uma análise de DNA. Só que naquela época, assim, já tinha teste de DNA, mas não tinha com tanta facilidade, entendeu? Então, assim, é algo demorado, porque eles sempre vão priorizar os casos recentes, coisas urgentes. Então, no que ele mandou para lá, ele não teve uma resposta imediata do FBI. Na verdade, demorou, gente, um ano para o FBI dar um retorno para eles sobre este DNA. Então ele recebeu uma ligação do FBI dizendo para ele que tinha sido encontrado um suspeito que batia com o DNA que foi encontrado na cueca que ele enviou. Então, assim, nessa hora, já meio que achei um suspeito. E aí ele perguntou o nome, qual que é o nome dele?
Dennis Bradford. Nessa hora, o detetive relembrou lá dos papeizinhos, porque eles tinham armazenado todos os bilhetes dela, e ele lembrou do bilhete onde ela dizia que o nome do sequestrador era Dennis. Então ele realmente deu o nome dele verdadeiro para ela naquele momento. Então na hora que ele ouviu o nome, ele falou, é esse o homem. E esse Dennis tinha sido preso em 1997 por violentar uma mulher que tinha conhecido num bar. Então assim, já dava pra perceber que o cara tem uma ficha, né? E aí a polícia, o FBI, manda pro Tim Crome uma foto da carteira de identidade dele pra ele poder ver se batia com o retrato falado do suspeito, que tinha sido feito há muitos anos atrás. E aí, gente, vocês não estão entendendo tanto que é parecido com o retrato falado que a Jennifer fez junto com a Lois há 18 anos atrás. O retrato falado é quase idêntico à carteira de motorista do Dennis. Então assim, na hora que eles viram, eles falaram, pronto, achamos o sequestrador, vamos atrás dele. Então os policiais conseguiram encontrar o Dennis, levou ele até a delegacia para depor. Chegando lá, eles precisavam fazer com que ele falasse, que ele confessasse o crime. Então eles perguntaram, você já ouviu falar da Jennifer Schutt? E aí o Dennis falou, sim, na época eu ouvi falar que ela tinha sido sequestrada, eu cheguei a orar por essa menina. Ele, e você já teve algum contato com ela? Ele falou sim, mas logo depois ele abaixou a cabeça, repensou e começou a negar, dizendo que não. Aí os policiais continuaram fazendo várias perguntas, xingando ele, até que ele respondeu o seguinte, vocês já fizeram o dever de casa, ou seja, vocês já sabem o que aconteceu. E aí os policiais viraram para ele e falaram assim, olha, a Jennifer ainda está viva. Na hora que contaram para ele que a Jennifer estava viva, ele começou a chorar. E aí ele começou a chorar, e ele falava entre choros, eu não sei como eu fui parar naquele estacionamento. Eu era um doentio, eu era um monstro. E chorava. Mas a partir daí ele contou tudo que ele tinha feito com ela, relatou em detalhes tudo o que aconteceu. E aí ele foi preso para poder ir a julgamento. Aí o policial ligou para Jennifer, contou tudo o que aconteceu, que conseguiram pegar ele, que ele iria ser julgado, que ele confessou o crime. Então a Jennifer ficou muito feliz porque era menos um monstro na rua, era menos uma pessoa para fazer maldade com alguém. E ela resolveu escrever, porque ela ia ser chamada para testemunhar, então ela resolveu escrever uma declaração que ela queria ler na frente dele, sabe? Mas infelizmente a Jennifer não teve a oportunidade de falar tudo que ela queria para aquele ser, porque ele cometeu suicídio na cela antes do julgamento. Então, assim, isso deixou ela muito abalada, porque ela queria falar muita coisa. Mas apesar de tudo isso, ela ficou muito tranquila, muito em paz em saber que ninguém iria voltar para matá-la, que ela poderia ficar, tranquila, viver tranquila, porque o sequestrador já tinha morrido, né? Já tinha sumido, não tinha mais perigo dele voltar, sabe? Mas mesmo assim, ela resolveu ir até o cemitério onde ele tinha sido enterrado, falar tudo que ela tinha escrito, que ela queria ter falado no julgamento. Ela resolveu falar lá pra ele que, apesar dele ter tentado calá-la, ela se saiu vitoriosa e ela pôde falar para as pessoas tudo o que tinha lhe acontecido. Então, apesar de toda a monstruosidade que ele fez com ela estava bem, ela estava viva, ela estava feliz, ela estava vitoriosa e ela estava falando. Então, isso foi muito gratificante para ela. Na hora ela perguntou pro marido dela, será que ele tá ouvindo tudo que eu tô dizendo? Será que tudo que eu tô falando tá chegando até ele? E antes mesmo dele responder, uma formiga a picou na perna. E nesse momento ela percebeu que isso era a resposta que ela precisava. Ele estava sim ouvindo tudo que ela estava dizendo. Então, assim, apesar de todo esse crime bárbaro, ela ficou bem no fim. Então, graças a Deus deu tudo certo. Mas fica um alerta para nós pais. Para vocês que são pais e moram em casa ou apartamento, que seja no primeiro andar, gente, proteção. Coloca, grade, fecha a janela, porque, gente, é o segundo caso que eu trago aqui pro canal de criança que foi sequestrada no primeiro andar. O primeiro caso foi da Madeleine McCann e agora é o caso da Jennifer também. Então, assim,
muito cuidado, porque por mais que a gente ache que isso nunca vai acontecer, pode passar um louco naquele momento, um psicopata, e ele vai fazer maldade com os seus filhos, ou até mesmo com você e toda a sua família. Então se resguardem, quem mora em casa, apartamento, andares baixos, tentem se proteger o máximo que vocês conseguirem. Hoje Jennifer é casada com o Jonathan, ela é advogada em prol das vítimas por estupro, mas infelizmente os danos que ela sofreu na infância do estupro, ela teve seus órgãos feridos e ela não conseguia engravidar, e ela tinha um sonho, um desejo de querer engravidar junto com o marido. E o médico, quando ouviu falar sobre o caso dela, a situação dela, entrou em contato e realizou uma inseminação artificial in vitro. Deu tudo certo, ela teve uma filha linda que se chama Jenna, e após alguns anos ela teve mais um filhinho que se chama Jonah. Então assim, apesar de tudo que lhe aconteceu, ela está bem, ela está feliz e construiu uma linda família. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreva aqui no canal, deixa seu like no vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou, qual é o próximo caso que você gostaria que eu trouxesse para a nossa sexta-feira misteriosa, e até a próxima!